E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez o Senhor nos reúne diante da sua palavra. E hoje, nesse dia de hoje, o Senhor tem uma belíssima palavra que vem encorajar o seu coração nesse dia de hoje. Uma palavra onde o Senhor fala que quer ter amizade conosco. Como que a amizade de Jesus vai nos santificando. Essa palavra se encontra no Evangelho de São João, capítulo 11, de 19 a 27. E lá essa palavra fala assim: muitos judeus haviam vindo a Marta e a Maria para lhe apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta a vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Palavras da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, que belíssima palavra do Senhor tem para mim e para você nesse dia de hoje. Ao ler essa palavra algumas vezes, e se a gente voltar a folhear a Bíblia para trás um pouco, a gente vê que Jesus era um grande amigo de Lázaro, Marta e Maria. Jesus, quando ele estava passando por ali, ele sempre descansava, ele sempre estava na casa de Marta, Lázaro e Maria. Irmãos, aqueles três irmãos ali conheciam de verdade quem era Jesus. Olha o que ela fala aqui no último versículo. É interessante que ela fala assim: respondeu-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Então eles tinham uma amizade, eles tinham uma intimidade com o Senhor. Irmãos, e ela fala ali: Senhor, mas se o Senhor tivesse estado aqui, lá atrás, mais para trás um pouquinho, ele não teria morrido. E Jesus fala para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Irmãos, a amizade com Jesus, a amizade com o Senhor, quando a gente senta do lado dele, quando a gente tem uma amizade com o Senhor, ele vai abrindo o nosso coração. Ele vai nos mostrando, ele vai nos modelando, ele vai de verdade nos mostrando aquilo que devemos fazer, com quem devemos andar. Ele vai nos mostrando as nossas amizades, ele vai abrindo a nossa mente, a nossa visão espiritual. E o interessante é que eu consigo ver nessa palavra, meus irmãos, que carinho que Jesus tinha com esses três irmãos. Porque a palavra fala logo mais que Jesus chorou. Jesus chorou pela amizade que ele tinha com Lázaro ao saber que ele estava morto. Irmãos, a gente consegue entender que essa amizade era muito mais além do que uma simples amizade. Essa amizade aqui desses três irmãos é aquela palavra onde fala que Jesus estava ali na casa de Marta e Maria, e uma estava preocupada com as lidas da casa, Marta, e Maria sentada aos pés de Jesus. Jesus tinha uma intimidade com eles. E Jesus pegava a falar para Marta: Marta, tu te anda tão inquietas com tantas coisas, Maria escolheu a melhor parte. Jesus conhecia Marta a fundo. Jesus conhecia Maria, que ela sabia que gostaria, que ela gostava de estar aos pés dele. Jesus tinha uma intimidade, uma relação com Lázaro muito íntima, ao ponto de chorar por esse amigo. Irmãos, de verdade, valorize as suas amizades de verdade. Valorize os seus amigos de verdade, aqueles que rezam por você, aqueles que você tem coragem de falar das suas particularidades. Irmão, se você tem uma amizade de verdade, a própria Sagrada Escritura fala que você tem uma joia rara. Aqueles que você pode falar: eu não estou bem, eu não estou passando bem, reza por mim.
Irmão, e quando a gente encontra esse amigo, quando a gente encontra essa amizade com Jesus, a gente não quer sair mais de perto dele. E quando a gente tem essa amizade aqui na terra, essa amizade física, essa amizade de olhar para o irmão, ou simplesmente passar num WhatsApp e falar, ó, reza por mim porque as coisas estão difíceis. Irmão, a gente consegue sentir que aquela pessoa se interessa pelos seus assuntos, ela se interessa pelo que você está falando e reza por você de verdade. Irmão, essa amizade de Lázaro, Maria e Marta. Jesus começa a falar ali, ter um diálogo com ela. Marta. Respondeu-lhe Marta, eu sei, Senhor, que há de ressurgir nos últimos dias. E Jesus disse para ela, mas eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que está morto vai viver. Todo aquele que morreu vai viver. Irmão, pode ser que você que esteja ouvindo do outro lado, pode ser que você não esteja com um fôlego de vida dentro do seu peito, mas creia em Jesus Cristo, que Ele há de te devolver o fôlego da vida, o fôlego do ânimo, o fôlego do entusiasmo, aquele fôlego de você respirar fundo e falar, bom dia, Espírito Santo, vem no meu coração e me dá forças para mais um dia. Porque Ele dá, meus irmãos, essa trindade santa, fantástica que existe no nosso coração. Se nós abrirmos para Ele, Ele vem e vai vir fazer morada em nós. Ei, meu irmão, olha como que essa palavra vai abrindo para nós uma grande inspiração. Mas que nesse dia, lê essa palavra. Ressurge dos mortos. Peço para o Senhor te dar um fôlego novo nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor caia no seu coração mais uma vez nesse dia. E nós estamos sempre e vamos estar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até a próxima.